Lucas 3, a partir do verso 21. Convido você reverentemente a acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Rezá, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Abinadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Hagaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, no qual durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se és o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, homem não viverá somente de pão. Então o diabo levou para o lugar mais alto e num relance lhe mostrou todos os reinos deste mundo. E lhe disse: tudo isso te darei, o poder e a glória desses reinos, porque me foi entregue e posso dar a quem quiser. Se me adorar, portanto, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: os seus anjos darão ordens a seu respeito para que te guardem, e eles o sustentarão
sustentarão em suas mãos para que não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu ao diabo: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo concluído todos esses tipos de tentações, o diabo se afastou de Jesus até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, retornou a Galileia e sua fama corria por toda aquela região. Esta é a palavra de Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esse texto. Pai, em tuas mãos está o seu povo e a sua própria palavra. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Senhor. Nós invocamos a Ti, ao Senhor Jesus, cabeça desta igreja, líder do seu povo, supremo pastor, para que o Senhor alimente o seu rebanho com a sua palavra. Pedimos ao Espírito que esclareça a nossa mente, o nosso coração, com a palavra que foi inspirada por Ti mesmo, e que toda a glória seja dada ao Senhor Deus Trino, Pai, Filho e Espírito. Em nome do Senhor nós oramos e agradecemos. Amém. Gostaram, irmãos, da leitura da genealogia? É algo que geralmente nós passamos, né? Não sei vocês, eu, pecador, de vez em quando a gente passa, mas hoje eu gostaria de mostrar para vocês que esse texto foi escrito, a genealogia, o batismo de Jesus e a tentação do Senhor, para mostrar que o Senhor Jesus é o Filho amado de Deus, e esses textos lançam para nós os fundamentos do ministério de Jesus, toda a base teológica do ministério do Senhor. É importante que você entenda que Lucas está escrevendo o seu evangelho buscando relatos de pessoas, está entrevistando as pessoas para buscar os relatos, onde ele compõe então o evangelho. Nós já vimos até então que várias histórias que ele relata para nós foram extraídas da própria mãe de Deus, Maria. Mas esta história da tentação de Jesus não poderia ter sido dita por outro, senão pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A saber, ninguém estava com ele no deserto, somente ele mesmo. Então nós entendemos que ele conta sobre essa passagem para os seus apóstolos. Lucas tem acesso a essa tradição oral e ele nos relata bem importante sobre o ministério de Cristo. A primeira coisa que você deveria começar a pensar essa noite, o nosso irmão William já nos disse no meio do culto, é que nesta noite só existem duas pessoas aqui, dois tipos de pessoas. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Não existe outra categoria para você se encaixar nessa noite. Todos vocês aqui, todos nós. Ou nós estamos debaixo de Adão, ou estamos debaixo de Cristo. Ou nós estamos debaixo de Adão, que caiu miseravelmente, proporcionou a queda para toda a descendência humana, pecou e foi afastado da comunhão de Deus no jardim do Éden. E se você está debaixo de Adão, você, como todos nós, é dessa natureza pecaminosa, e todas as maldições de Deus estão sobre você. Ou você está em Cristo, e a partir de Cristo todas as bênçãos de Deus recaem sobre você, já não resta mais condenação. Ou você é um filho de Adão, ou você é um novo filho de Deus debaixo de Cristo. Eu penso que você deveria se preocupar com isso. É a primeira coisa que você deveria raciocinar. O texto vai nos dizer basicamente sobre Cristo como o Filho de Deus amado na história. As promessas e as profecias se cumpriram, o Messias veio, e agora resta saber se você está debaixo dele, se você está nele, como diz o apóstolo Paulo, em Cristo, ou se você está em Adão. Se você está em Adão, você está morto em seus pecados, você é escravo dos seus pecados, o seu corpo é vendido para o pecado, para o mal, e não existe esperança para você. Mas
Cristo veio e a palavra de Deus para hoje é do arrependimento e da fé em todos aqueles que correm para Cristo, o novo mediador que Deus propôs, a esperança para nós. É por isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos proclamando para todo o universo, para esta cidade, para essas famílias, que em Cristo existe esperança, salvação, redenção. Aquilo que Adão não pôde fazer, Cristo sozinho o fez. Nós vamos ver então nesse texto quais são as bases do ministério, do início do ministério do Senhor Jesus, como diz Lucas no capítulo 3 que nós lemos, verso 23. Antes de Lucas começar a genealogia, note que ele está preocupado em falar sobre o início do ministério de Jesus. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Então este é o foco de Lucas, falar sobre o ministério de Jesus e sobre a identidade de Jesus como Filho de Deus. E hoje nós vamos ver basicamente esses 3 pontos. Nós temos 2 cenas nessa escritura que nós lemos. A primeira cena se dá no batismo de Jesus. O mestre está nas águas e ele é batizado. E aqui nós temos uma declaração de amor. Nós temos a genealogia de Jesus, que serve para o nosso texto como uma espécie de interlúdio, uma pausa para anunciar algo antes de outro enunciado, de outro trecho da música, ou então de uma outra cena. E a segunda cena que nos interessa essa noite é a cena da tentação de Jesus, a provação de Jesus no deserto, 40 dias sendo tentado pelo diabo. Vejamos então a cena de número 1, a partir do verso 21 diz: ao ser todo o povo batizado, também Jesus era batizado. E aconteceu que enquanto ele, Jesus, orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. A grande pergunta que nós temos que fazer é: por que Jesus se batizou? Qual era a necessidade do Filho de Deus se batizar? Lembre-se que nós vimos no sermão passado sobre a pregação de João o Batista, e ele anunciava o batismo para a remissão de pecados, o arrependimento, e nós temos aqui o Filho de Deus se submetendo a essa prática, ao batismo, um batismo de remissão de pecados, ele que não tinha pecado algum. Nós temos aqui uma direta analogia, um direto ensino da Escritura, que o nosso Senhor Jesus Cristo se submete a toda a justiça, para o cumprimento da lei. Se ele deveria ser o Filho de Deus, o mediador, para representar agora o povo do Senhor e carregar em si mesmo os pecados do povo, assim também, como um ensino, ele se submete ao batismo de remissão de pecados, se submete se identificando com o povo pecador. Note que o texto faz referência, dizendo no verso 21, também Jesus foi batizado assim como todo o povo. Verso 21 ainda diz que enquanto Jesus orava, e este relato não existe em nenhum dos outros evangelhos, apenas Lucas relata para nós que o Espírito Santo veio, mas ele veio depois que Jesus orou. É muito interessante na teologia de Lucas, totalmente influenciado por Paulo, eles entendem que o Espírito Santo foi dado à igreja e as orações do povo de Deus chamam o Espírito Santo do Senhor. Então, enquanto Jesus orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Nós temos aqui a comunhão do Filho com o Pai, onde o Filho, quando ele ora, os céus são abertos. Essa é uma imagem de que Deus está a pleno ouvidos para ouvir o seu Filho. Muito diferente do que nós lemos semana passada em Levítico, nos capítulos 26, sobre bênçãos e maldições da aliança,
Uma das maldições que Deus havia dado para Israel, caso eles caíssem em pecado, é que Ele faria com que os céus fossem de ferro e a terra de bronze. Deus já não mais ouviria qualquer louvor, qualquer oração do povo de Israel, salvo se eles se arrependessem de seus pecados. Diante do Filho de Deus, os céus estão escancarados. O Filho de Deus tem total acesso à presença de Deus. A uma palavra do Filho de Deus, os céus se abrem e o Pai está pronto para ouvir a voz do seu Filho, bem diferente do que nós temos na cruz. Quando o Filho de Deus não apenas diz uma palavra, mas ele brada e ele clama a Escritura no Salmo 22 e não tem nenhuma voz de resposta do Deus Pai. Ele está abandonado naquela cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Mas aqui não, o Pai está em plena comunhão com o Filho e o Filho em plena comunhão com o Pai. E não apenas isso, o Espírito está em plena comunhão com o Filho e o Filho está em plena comunhão com o Espírito. O texto diz que ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. O texto ainda diz no verso 22, ao final, que uma voz surgiu do céu e todos ali ouviram essa voz, e a voz dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti está todo o meu prazer. Esta é a voz do Pai, selando a comunhão dele com o Filho, testificando, declarando que aquele que estava sendo batizado com o Espírito sobre ele em forma de pomba é o seu Filho amado. Em ti está todo o meu prazer. Sabe como na teologia nós chamamos isto que nós vemos nesse texto, uma palavrinha esquisita, mas que talvez é importante que você guarde. Uma palavrinha em grega, pericorese. Pericorese. O que significa essa expressão que surgiu no século de número 4 e 5 com Gregório de Nazianzo e João Damasceno? Ao interpretar esse texto, João Damasceno estava tentando, com os pais da igreja, entender como existia e como funcionava esse fluxo, essa relação da Trindade: Pai, Filho, Espírito, o Pai em plena comunhão com o Filho, o Filho em plena comunhão com o Pai, o Espírito em plena comunhão com o Filho, o Filho em plena comunhão com o Espírito, o Espírito em plena comunhão com o Pai em plena comunhão com o Espírito, as três pessoas da divindade em plena comunhão, se interrelacionando, em plena comunhão, em plena harmonia, em plena unidade. Ele tentava entender isso. A história, a tradição nos diz que João Damasceno, à medida que ele está lendo e meditando nesse texto, ele ouve fora de sua residência vozes de crianças. E quando ele sai para olhar aquelas crianças, ele vê que elas estão brincando, aquela brincadeira que nós temos até nos nossos dias, onde uma criança está em pé no meio de um centro e várias crianças estão correndo em volta dessa criança no centro. E à medida que uma dessas crianças sai do círculo, outra entra e fica um revezamento natural e harmônico, e as crianças estão felizes, essas crianças estão alegres. E quando João Damasceno olha para aquilo, automaticamente ele entende esse texto, e ele chama esse texto de a pericorese, a interpenetração das pessoas divinas, a inter-relação, a plena comunhão, a harmonia que Deus Pai, Filho e Espírito têm uns com os outros, que na literatura nós chamamos de a dança da Trindade. O nosso Deus é um Deus comunitário, é um Deus que ama, porque Ele não precisa das criaturas, Ele não precisa da criação, Ele é amor. O Pai ama o Filho ama o Pai, e o fruto do amor do Pai e do Filho é o Espírito, que procede do Pai e do Filho. E nós temos então essa dança do Deus Trino ao longo da história da revelação, onde Pai, Filho e Espírito estão trabalhando para promover a sua glória e a salvação do seu povo. Você se lembra de algum outro texto à medida que nós lemos esse?
onde Deus está presente, onde o Espírito está presente, onde águas estão presentes e onde há uma voz, uma palavra que está presente. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus céus e a terra sem forma vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse texto está nos ensinando que aqui está acontecendo, como nosso querido pastor William gosta de dizer, o relato da nova criação. Gênesis capítulo 1, Deus cria céus e terra, Ele cria o cosmos, Ele cria o templo, a habitação, o homem e a mulher, o jardim, os animais. Ele está criando a criação, e a pergunta é: por que Deus criou o mundo? Qual era a necessidade de Deus criar o mundo? Porque Ele precisava de glória, porque a glória que vem dos lábios pecadores de homens e mulheres como nós engrandece mais a Deus do que Ele já é grande. Irmãos, de forma alguma. Deus cria tudo que existe porque Ele é tão grande, e o amor do Pai, do Filho e do Espírito é tão grande que isso transborda, e aí nós temos a criação, e aí nós temos eu e você, frutos deste amor que transborda e que brota das três pessoas divinas. E é por isso que nós estamos aqui, por causa de um Deus que ama e que nos cria para mostrar no display do mundo a sua bendita glória. Deus não nos cria por necessidade. Você não está aqui hoje porque Deus precisa ser adorado por você, porque Ele não vai deixar de ser Deus. Ele cria você como um transbordar da sua glória e do seu amor. Como Agostinho dizia, Deus está em todos os lugares do universo, mas ao mesmo tempo a sua presença transborda. E este resto que transborda do mundo, não existe mundo que possa conter este resto que cai da presença de Deus, porque não há como guardar Deus em uma caixa, nem mesmo no universo. Nós temos diante de nós a nova criação acontecendo através do Filho bendito de Deus. Nós temos o Pai, o Espírito sobre as águas, e o próprio Filho de Deus, a palavra de Deus está ali, e o Pai testifica essa declaração de amor, dizendo: tu és meu Filho amado, e é em ti que está todo o meu prazer. Esta é a cena do batismo do Senhor Jesus. A segunda coisa que temos diante do nosso texto é a genealogia de Jesus. Mas eu gostaria de voltar nela dentro de alguns minutos. Passemos a segunda cena, a tentação de Cristo. Texto, capítulo 4, verso 1, diz que Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias para ser tentado pelo diabo. Verso 14 diz que Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama corria por toda aquela região. O Filho de Deus, Ele é cheio do Espírito Santo no batismo, e a partir do batismo, que antes de Ele iniciar seu ministério, Ele vai por um período de teste, de provação, de maturação diante do Senhor. Note que não é o diabo que vem até Cristo e o pega e leva ao deserto, é o próprio Espírito que leva Jesus ao deserto, e o propósito é para ser tentado. Nós teríamos implicações diversas para a nossa vida cristã, quando nós entendemos que as provações não vêm do diabo, vêm de Deus, para nos testar, para nos aprovar. É o próprio Espírito que nos coloca em provações, para que possamos ser testados e aprovados. É o Senhor que governa sobre o mundo, e o diabo é apenas um cão nas correntes. Deus ordena
e o diabo assim faz. Nada que o diabo queira fazer, ele faz, senão pela vontade expressa de Deus. É o próprio Espírito que em amor conduz Jesus ao deserto para ele ser tentado. O texto diz que ele é cheio do Espírito, ele é levado pelo Espírito e ele volta do deserto pelo Espírito. Jesus começa o ministério pelo Espírito, ele permanece no ministério pelo Espírito, ele termina o seu ministério pelo Espírito, e nós faríamos bem se pensarmos que a nossa vida cristã, como Cristo, é a mesma coisa. Nós só podemos começar a caminhar diante do Senhor e para o Senhor pelo Espírito, só podemos permanecer no caminho pelo Espírito, e só vamos chegar lá pelo Espírito, não pelas nossas forças. Se o próprio Filho de Deus está sendo conduzido pelo Espírito para tal, quem dirá nós? O Filho de Deus, em plena humilhação e humildade, esvaziou-se de si mesmo, se submeteu à disciplina e à lei do Senhor como homem, deixando seus atributos divinos, não utilizando-se deles e submetendo como homem. Diante de nós está a narrativa da tentação. Note que em vários momentos a tentação do diabo é para questionar a filiação de Jesus ao Pai. A mesma voz que Jesus ouve no deserto dizendo: Tu és o meu filho, tu és o meu filho amado. No deserto o diabo com a sua voz está dizendo: se você realmente é o filho, faça isso. Se você realmente é o filho, faça isso. O diabo não apenas está tentando colocar em dúvidas a filiação de Jesus aqui, ao ponto de talvez Jesus pensar: será que eu sou mesmo filho de Deus? Não se engane, não é isso. O texto, o diabo está tentando provar Jesus num nível mais profundo, ao ponto de Jesus questionar se realmente ele não pode fazer e utilizar-se do seu poder para a sua missão. Então Jesus, será que você não pode utilizar-se dos seus atributos divinos para começar o seu ministério? E Jesus está dizendo: não, eu me submeto à palavra de Deus. E ele cita a palavra de Deus as 3 vezes para o diabo, e nós faríamos bem se fizéssemos o mesmo. Em todas as tentações, Cristo responde: está escrito, está escrito, está escrito. As 3 citações do Antigo Testamento: Deuteronômio capítulo 6, verso 13 e 16, Deuteronômio capítulo 8, verso 3: não tentarás o Senhor teu Deus, adorarás somente o Senhor teu Deus, e nem só de pão viverá o homem. As 3 citações estão em Deuteronômio, e isso é importante para nós entendermos o texto. Onde é que Jesus está? No deserto. Por quantos dias ele será tentado? 40 dias. Onde é que o povo de Deus estava assim que eles recebem a palavra de Deuteronômio? No deserto. Por quantos dias eles caminharam no deserto? Não 40 dias, 40 anos. Note a analogia que está acontecendo aqui de Israel com Jesus. Mas não apenas isso. Olhe comigo a genealogia que Lucas traz. Capítulo 3, nós não vamos reler toda a genealogia, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o final da genealogia. Capítulo 3, verso 38 diz: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Agora, na primeira cena nós tivemos qual texto que nós lembramos? Gênesis 1, quando Deus cria o universo, céus e terra, o Espírito está sobre a face das águas, a palavra de Deus agora está ali, não apenas como palavra, mas em carne, nas águas, sendo batizado, recebendo o Espírito. A Trindade está trabalhando e começando a nova criação. E o que é que nós temos no relato da tentação? Jesus sendo testado. E quem é que está testando Jesus? O diabo, mais conhecido como uma serpente. Que texto nós temos diante de nós? Gênesis 3. O que o texto está querendo nos dizer?
Jesus é o novo Adão. Aquilo que Adão foi chamado para fazer, ser o cabeça de toda a humanidade, subjugar toda a terra ao domínio de Deus, cuidar do jardim do Éden, cultivar, preservar, adorar a Deus, ensinar a sua esposa e ambos adorarem a Deus, o diabo tenta Adão e Eva e eles caem. A humanidade está sem esperança. A promessa de Deus em Gênesis 3 é: da semente da mulher haverá de vir um que irá esmagar a cabeça da serpente. E essa promessa ficou no aguardo de ser cumprida. E depois de milhares de anos, o descendente da mulher está aqui. O descendente da mulher não está sendo tentado no paraíso, ele está sendo tentado no deserto. Adão foi tentado no paraíso e pecou. Jesus foi tentado no deserto e permaneceu de pé. Porque não importa onde você está, quais são as suas tentações, importa onde está o seu coração. Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aquilo onde Israel falhou e aquilo onde Adão falhou, Deus envia o seu próprio Filho para cumprir a missão e para trazer a redenção, assim como ele havia predito e prometido em Gênesis capítulo 3. O diabo diz a Cristo: transforma uma dessas pedras em pães. E nós temos aquela expressão, comer o pão que o diabo amassou. Mas nós temos diante de nós Jesus que amassa o diabo e faz dele o seu almoço. Nós temos um novo Adão, melhor do que Adão, um melhor representante, um melhor cabeça para onde nós podemos descansar nele para a nossa salvação, em nenhum outro. Assim como nós lemos em Romanos capítulo 5, se através de um só homem veio a ofensa, e através da ofensa a transgressão, e todos pecaram, através de um só homem, uma justiça infinita será disponível para todos aqueles que são chamados por Deus. O reino da graça vence o reino da morte, que ganhou legalidade por conta do pecado de Adão. Por isso que Lucas insere o relato da genealogia. Este é o nosso interlúdio, é a pausa que Lucas quer para que nós entendamos que Jesus traz a nova criação. E ele é o filho de Adão, o novo mediador, o novo representante. E no deserto ele é tentado e ele não cede. Ele permanece de pé pelo poder do Espírito e pelo poder da palavra de Deus. Note que a tentação do diabo está disposta em 3 áreas: a tentação do pão, a tentação dos reinos deste mundo e a tentação para se jogar do pináculo, citando a Escritura, para que ele pudesse ser segurado pelos anjos. Essas 3 tentações estão descritas em 1 João capítulo 2, onde João diz que o amor do mundo está debaixo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Jesus foi tentado na carne, o pão. Jesus foi tentado pelos olhos, olhando os reinos do mundo e a soberba da vida. E ele foi tentado olhando de cima do pináculo, citando a Escritura. O diabo, note que pastores hereges também citam a Escritura e pregam a Escritura, só que eles distorcem a Escritura. O diabo é um mestre nessa arte de distorcer a palavra de Deus, desde Gênesis capítulo 3. Mas o verdadeiro Filho de Deus não cede. Ele vence, ele permanece de pé. E o texto diz no verso de número 13 que, tendo concluído o diabo todas essas tentações, afastou-se de Jesus até o momento oportuno. A tentação de Jesus não terminou aqui. Eu gostaria que vocês abrissem comigo um outro texto, em Mateus capítulo 16. Nós vamos ver um outro momento onde Jesus é tentado pelo diabo. Mateus capítulo 16, por favor.
a partir do verso 21. Verso 21 diz o seguinte, Mateus 16: Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Essa é a missão do Filho de Deus: morrer, ir para a cruz. Ele nasceu para isso, para morrer como um sacrifício expiatório, para morrer ferido pela serpente na cruz. Verso 22 diz o seguinte: diante de nós está o novo diabo, Pedro. Então Pedro, chamando Jesus à parte, lhe disse, começou a repreendê-lo: Deus não permita, isso de modo algum te acontecerá, Senhor. Jesus, voltando-se para ele, disse: saia da minha frente, Pedro. Saia da minha frente, Satanás. Arreda, Satanás, porque és para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. O que está acontecendo na tentação no deserto? O diabo não está tentando tirar a filiação de Jesus, porque isso é impossível. Ele apenas está tentando desviar o foco da cruz. O que Pedro está fazendo aqui pelo diabo? O diabo por trás de Pedro, na mentalidade terrena de Pedro, dizendo: não, Senhor, de forma alguma o Senhor haverá de morrer. Vamos conquistar o reino de Deus de outra forma. Não precisa sofrer. Que papo é esse de sofrimento, de morrer, de padecer? Você é o Filho de Deus. É as mesmas palavras que Satanás usou no deserto. Tu és o Filho de Deus, não precisa passar fome. Tu és o Filho de Deus, olha os reinos do mundo. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou. Tu és o Filho de Deus. Se lançar daqui do templo, não diz a Escritura que os anjos de Deus virão, te pegarão em asas e você estará protegido? Jesus não aceita essas tentações, assim como não aceita as palavras de Pedro, e não aceita nenhuma das nossas palavras, quando o centro da nossa pregação, da nossa igreja, da nossa vida, não é a cruz de Cristo, o sofrimento, mas o contrário disso. A todo momento que qualquer um de vocês não olha para o sofrimento como Cristo olha para o sofrimento com pesar, como se isso fosse um desvio do plano correto de Deus, você está pensando na mentalidade de Satanás. Cristo nasceu para ir para a cruz, Ele veio para morrer. Veja comigo outro texto, Filipenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2. Verso de número 5. Olha o que diz o apóstolo Paulo: tenham em vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria se apegar a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E é por isso que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Cristo é o Senhor, assim como Pedro confessou que Ele é o Senhor. Qual é a missão de Jesus? Ele é o Filho de Deus, Ele é o novo Adão, Ele é o novo Israel, que é enviado ao mundo com a promessa do Evangelho para redimir um povo pecador, e essa remissão só viria por sangue derramado em morte de cruz. Se Jesus se desviasse da morte de cruz, não adiantava ele ter sido encarnado e se esvaziar de si mesmo e ter sido obediente a toda a lei, se ele não morresse naquela cruz. O plano não estava completo. A obediência de
Jesus começa a ser contada desde o seu nascimento. Lembra que o nosso irmão William pregou nessa passagem? Os pais de Jesus, José e Maria, Jesus é um bebê, ele não consegue cumprir a lei, sair de Nazaré, ir para Jerusalém para ser circuncidado, mas Deus usa os seus pais para que ele cumpra a lei. Jesus cresce, com 12 anos ele está no templo, obedecendo a lei, aprendendo a lei, amando a lei. Com 30 anos ele ama a lei, ele é obediente. Nós temos 30 anos de vida de Cristo, onde ele vai acumulando justiça e obediência, e culmina essa obediência na cruz. Os puritanos chamavam isso de as duas obediências de Cristo: a obediência ativa de Cristo, que foi a sua vida e obediência à lei, onde não houve pecado em Cristo, mas também existe a sua obediência passiva, a partir do Getsemane, onde agora ele submete à vontade do Pai em silêncio e se entrega à morte de cruz. É por causa dessas duas obediências que nós somos salvos, não apenas porque Jesus morreu na cruz, mas porque ele viveu em obediência, sem pecado, e porque morreu na cruz. Nós não podemos desprezar a vida de Cristo e pensarmos apenas em sua morte. É isso que o texto nos ensina. Nós temos um novo Adão, obediente a todas as coisas, que não cai em tentação, que é poderoso para socorrer todos nós pecadores, que cedemos às tentações e pecamos. Gostaria de finalizar o nosso texto com algumas aplicações. Tendo dito isto, todos nós, homens, mulheres, crianças, estamos debaixo do pecado, nascemos do pecado. A Luísa hoje, que completa mais um ano de vida, a nossa oração por ela não é apenas por saúde. Nós não oramos para a Luísa para que Deus dê a ela um marido fiel. Nós não oramos para que Deus transforme pedras em pães. Nós não oramos para que Deus conceda os reinos deste mundo para a Luísa. Nós oramos para que Deus dê a ela Jesus. É isso que ela precisa. Se ela não tiver pão, se ela não tiver reinos neste mundo, se ela não tiver segurança e vida, se ela pular do pináculo do templo, se esbofetifar no chão, isso é apenas vida terrena. Ela precisa de uma salvação eterna. E essa salvação Adão não trouxe, Israel não trouxe, Jesus trouxe. Tendo dito isso, que todos nós nascemos em pecado, que todos nós precisamos e carecemos de um grande Salvador, como é que nós podemos viver a nossa vida com este texto? Como nós podemos vencer a tentação? Abra comigo no final de sua Bíblia, na carta de Judas, não o Iscariotes, Judas, antes do livro de Apocalipse, verso de número 20. Judas, o meio-irmão de Jesus, que se declara no verso número 1, o escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. No verso número 20, ele dá conselhos finais, como aquela igreja que recebe a sua carta pode permanecer firme diante de Deus. Verso número 20 ele diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos na fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz à vida eterna. É uma doxologia, é um texto de adoração, é uma oração, é um desejo de Judas. Ele cita a Trindade. Ele diz que nós devemos edificar a nossa fé. Como nós edificamos a nossa fé? Primeiro, orando no Espírito, orando através do poder do Espírito, orando através da intercessão do Espírito, orando dentro do Espírito Santo, guardando-se no amor de Deus. Verso 21, não foi exatamente isso que o Pai disse a Jesus no batismo? Tu és o meu filho amado. Foi exatamente essas palavras que deram forças a Jesus para perseverar no deserto, descansar
no amor de Deus por ele, cheio do Espírito Santo, ele não precisava de coisa alguma que foi oferecida para ele, porque ele está plenamente satisfeito em Deus, Pai e Espírito. Guardai-vos no amor de Deus. Meus irmãos, isso é muito interessante. O maior antídoto para você vencer o seu pecado não é pensar na ira de Deus. O texto de Êxodo 20, que nós lemos há algumas semanas, diz que Deus desceu no Monte Sinai em trevas, relâmpagos, som de trombetas, fogo no pé do monte. O povo ficou tremendo de medo e Moisés disse: não tenham medo, Deus veio para prová-los, para que vocês não pequem e o temor dele esteja diante de vocês. Qual foi o antídoto para Israel não pecar? Medo, pavor, ver a glória de Deus, o temor de Deus, a ira de Deus. Como é que Deus hoje lida com seus filhos para que eles não pequem? Não é tremido. Nisto é aperfeiçoado o amor, que o amor lança fora todo o temor. Como é que nós então podemos vencer o pecado? É lembrando que Deus nos ama. Se o amor de Deus não for suficiente para que você se afaste do pecado, nada mais será. Pense você que são pais, tem filhos. Se o seu filho não tiver convicção do seu amor por ele, nada vai segurá-lo. Se você não estiver presente, ele vai estar na escola e ele vai fazer aquele estrago. Mas se dentro dele, ele tem convicção de que Deus ama ele de tal forma que ele não pode cometer aquele pecado, seria uma afronta ao amor de Deus, aí sim ele não peca. É a mesma coisa que aconteceu com o Filho de Deus. Não foi o poder, não foi a glória de Cristo, os seus atributos divinos que evitaram ele de pecar, foi ter em sua mente a declaração de amor do Pai, dizendo: tu és o meu Filho amado. E no deserto, Jesus está dizendo com as suas atitudes: tu és o meu Pai amado. Em ti está todo o meu prazer, é por isso que eu não cedo à tentação, por amor de ti mesmo. Guardai-vos no amor de Deus Pai, verso 21, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a parte final. Você pode vencer a tentação hoje, se você estiver guardado no amor de Deus, esperando a misericórdia de Cristo, estando em Cristo, debaixo de Cristo, e por causa do Espírito, você está orando e sendo guardado, você está sendo inserido na comunhão de Deus, Pai, Filho e Espírito, e as pessoas da Trindade estão trabalhando em seu favor. Não existe nada mais forte, mais poderoso do que isso, para te guardar de pecar. Como Judas diz, verso 24: ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los diante da sua glória com alegria, a este único Deus, nosso Salvador, mediante Cristo, Senhor nosso, a Ele seja a glória, a majestade, o poder, a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Hoje nós cantamos 2 hinos. O primeiro diz: vejam, é o Filho de Deus. Será que hoje Deus, o Espírito, tem te dado os olhos para que você olhe a Escritura e olhe esta loucura de pregação, para que os seus olhos sejam abertos, para que você veja e diga, assim como aquele centurião romano no pé da cruz disse: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Você confessa isso, não apenas com seus lábios, mas com seu coração. Vejam, é o Filho de Deus, Cordeiro enviado por Ele. O segundo hino que nós cantamos, Sola Graça. Nós somos salvos não pelas nossas obras, porque nós estamos mortos, nada que nós façamos pode agradar a Deus. Deus só se agrada com Cristo. É isso que Ele diz: tu és o meu Filho amado, em ti está todo o meu prazer. O prazer de Deus não está fora dele mesmo, está em Cristo. Então não venha pensando que, à medida que você está cultuando a Deus, Deus olha para você e fica contente, se alegrando com você. Se você está em Cristo, Ele te ama porque você está em Cristo. Se você está louvando a Deus, Ele te agrada de ti porque você está louvando em Cristo. Quando Ele olha para você, Ele não vê você, Ele vê o seu Filho, o seu amado Filho.
E é por isso que nós somos amados de Deus, somos considerados dignos de ser chamados filhos de Deus. E lembre que nós cantamos dizendo: desde o Éden eu pequei, fui rebelde e fugi do Senhor. Essa é a história da nossa vida. Desde que nós nascemos, é uma história de rebeldia contra Deus. Isso não é novidade na Escritura. É por isso que o Filho de Deus veio. E hoje, todos vós que correrem para Cristo, beijarem o Filho, se refugiarem nele, serão considerados bem-aventurados e serão guardados no amor de Deus. O último hino que nós vamos cantar é Castelo Forte, porque verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo é um castelo forte. Lutero escreve o hino Castelo Forte no momento mais turbulento da Reforma, quando ele recebe a bula papal, onde ele está sendo excomungado e sendo interrogado, e qualquer pessoa que levar a sua cabeça para o Papa ganhará uma recompensa e o seu crime não será considerado como crime. Ele escreve o hino Castelo Forte, baseado no Salmo 46, onde ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. E note, à medida que você cantar, que Lutero diz o seguinte: por uma só palavra cairá o inimigo da nossa mão. Como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Palavra. Está escrito. Quem é o Filho de Deus? É a própria palavra de Deus. Jesus com 12 anos, quem é? Ele é o verdadeiro bar mitzvah, é o verdadeiro filho do mandamento, é o verdadeiro filho da palavra. E é em Cristo que nós podemos vencer e corrermos para esse castelo forte e não temer mais nada neste mundo e nem fora dele. Deus ilumine a nossa mente e nos faça repousar com fé no Senhor Jesus. Oremos. Pai de toda graça, Deus de toda misericórdia, nós te bendizemos e louvamos o seu santo e sublime nome pelo dom de Cristo. Não há outro nome dado entre os homens, no céu, na terra, onde nós devamos ser salvos, senão através do seu Filho. Ó Deus, abre os nossos olhos, os nossos corações, para que olhemos para Jesus e fiquemos admirados com a sua obediência, com a sua perfeição, com a sua santidade. Ó Deus, em Cristo está toda a plenitude da divindade. Em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo toda a pureza, toda a bondade, toda a ternura, toda a compaixão. Tudo que Jesus fez é bom, tudo que Ele fez é em amor, tudo que Ele fez é perfeito, em santidade. Nele não há vestígio de pecado, nem sombra de mudança, nem mentira, nem morte, nem engano, nem adultério, nem cobiça, nem tomar o nome do Senhor em vão, nem adorar outros deuses, honrou seus pais. Ele foi perfeito. E toda essa obediência está disponível a nós hoje, se nós confessarmos os nossos pecados, nos arrependemos com fé e cremos no Evangelho. A nossa veste suja, Senhor, é retirada e a veste branca de Cristo é colocada em nós. Os trapos de imundícia são retirados e todos os seus filhos aqui presentes já não são mais apenas perdoados, são justos em Cristo. O Senhor olha para nós como seu próprio Filho e diz: vocês são meus filhos amados. João diz que nós recebemos em Deus, Senhor, a autoridade, o poder de sermos chamados filhos de Deus, a saber, todos os que creem em seu nome. Senhor, se existe alguém dentre nós que em seu coração reconhece que ainda está em Adão, dê a ele a graça do arrependimento, da fé, para que ele corra para o castelo forte que é Cristo e fuja da ira vindoura, porque somente em Cristo há salvação, somente em Cristo há alegria.
Ó Deus, se todo o seu prazer está no seu Filho e o Senhor é Deus perfeito, quem somos nós para olharmos para Jesus e termos a nossa satisfação em qualquer outra coisa senão nele? A nossa oração é para que nos dê este senso de prazer em Cristo. Deus, que as almas dos seus filhos aqui presentes hoje possam descansar e repousar em Cristo, que Ele seja suficiente para todos nós, porque para nós viver é Cristo e morrer é lucro. Que o Senhor seja louvado e engrandecido em nome de Jesus.